Obrigada. Boa noite, pessoal. Bom, vamos continuar nosso estudo, então, dos centros, né, dos chakras. Retomando um pouquinho o que a gente viu até agora, a gente falou sobre os canais de distribuição de energia no nosso corpo. Então, o veículo etérico, o sistema nervoso, o sistema endócrino e a circulação sanguínea. Aí falamos sobre os chakras, começamos com o coronário, depois o centro ágina, né, o chakra frontal, e agora a gente vai entrar no chakra... Não, falamos sobre o... Falamos um pouquinho, né? Não, de garganta não. A gente não começou, mas acho que mencionou no outro. Tanto que você falou que essas primeiras frases aí, você falou, ficava voltado para baixo. Não, esse é do outro chakra. Não, é do outro chakra. A gente vai hoje até as 8, tá? Então, acho que a gente vai falar sobre o chakra laríngeo. Se der, a gente começa o cardíaco, que é o mais longo que a gente tem aí. Então, sobre o chakra laríngeo. O lótus da garganta fica invertido durante as primeiras etapas da evolução, com as pétalas voltadas para os ombros e os pulmões. Durante o ciclo da vida da alma, ele lentamente se volta para os dois ouvidos, incluindo o bulbo e o seio carotídeo, que é responsável pelo controle dos batimentos cardíacos, do ritmo respiratório e da pressão sanguínea. Eu só ia destacar que esse durante o ciclo da vida da alma não é durante um ciclo de vida, né? O ciclo de vida da alma. Então, para a gente não pensar que o nosso chakra, ao longo da nossa vida, já vai invertendo, naturalmente. Eu acho que vale a pena dizer também que, assim, como ele disse, durante o ciclo da vida da alma, significa que não é o ciclo de vida da personalidade. Ou seja, é quando já existe alguém está riscando a tela. É quando já existe algum tipo de contato da alma sobre a personalidade. Alguém está escrevendo lá sem querer. Então é importante. E daí é importante também a gente reconhecer que quando ocorre esse tipo de modificação do centro, ou seja, quando ele está em alguma medida despertando e fazendo o seu movimento, é muito comum que haja desconforto no controle dos batimentos cardíacos, do ritmo respiratório, da pressão sanguínea. Então, algumas vezes, nós que estamos vivenciando esse processo, pode ser que tenhamos sintomas que não vai sair no exame, por exemplo, porque é o próprio movimento do chakras, né, se movimentando, ele reverbera no corpo físico e impacta essas regiões, tá? E é bem comum, vai falar depois, mas é bem comum para a gente que vive aqui no Ocidente e que está vivendo nessa era que esse chakra está sendo mais ativado. A localização é na parte posterior do pescoço, ali onde tem a setinha que está meio tapadinha. E a esterilização física dele é a glândula tireoide. E aí eu coloco um resuminho sobre a glândula tireoide. Ela produz dois hormônios, o T3 e o T4, que regulam o metabolismo, ou seja, a maneira como o corpo usa e armazena energia. Esses hormônios são importantes em todas as fases da vida, desde a formação dos órgãos fetais, principalmente o cérebro, crescimento, desenvolvimento, fertilidade e reprodução até a velhice. Os hormônios também têm atuação importante nos batimentos cardíacos, sono, raciocínio, memória, temperatura do corpo e funcionamento intestinal. É comum também, né, pessoas com problema de tireoide hoje em dia. É que se tiver alguma deficiência no T3, você não forma o T4. Para formar o T4, você precisa do T3. Qualquer problema que você tenha na formação do T3, você não consegue o T4. E aí desanda tudo aquela parte. Você tem que fazer suplementação às vezes. Posso fazer um também? Lógico. Também a nossa forma de expressão da comunicação, né? E ainda a nossa comunicação é muito violenta, então é muito comum
esse desequilíbrio. É um centro extremamente poderoso e bem desenvolvido no que se refere à humanidade comum. É o órgão para a distribuição de energia criadora, da energia do terceiro aspecto, de inteligência ativa, para aspirantes e discípulos probacionários. É o terceiro aspecto ligado ao terceiro raio, né? Relaciona-se com a personalidade por meio do fio criador, com a alma por meio do fio da consciência e com a mônada por meio do fio da vida. Não está relacionado com nenhum dos aspectos divinos por meio do Antakarana. E aí o mestre explica que não está relacionado pelo Antakarana, porque uma vez que o Antakarana é construído, ativa o chakra frontal, o centro ágina, para essa energia criadora. Então, o laríngeo, ele diminui a atividade para isso. Então, uma vez que o Antakarana foi construído devidamente, o chakra laríngeo não precisa ter essa conexão com os aspectos divinos. O ágina faz a síntese, né? É. Não. O centro ágina somente entra em atividade depois que o Antakarana foi construído. Portanto, nas etapas iniciais, é o centro da garganta, o agente criativo, ou o centro sacro em etapas anteriores. Então, conforme o desenvolvimento da alma, os centros vão mudando, né? É dito pelo tibetano que em cada uma das iniciações ocorre uma transferência de polaridade de um chakra para o outro. Então, uma delas é do centro sacro para o chakra da garganta, em outra é do plexo para o cardíaco e depois é do ágina para o coronário. E depois do base, de novo para o coronário. Ele é especificamente o órgão da palavra criadora. Ele registra a intenção ou propósito criador da alma, que lhe é transmitida pela energia que flui do centro ágina. É o centro através do qual o aspecto inteligente da humanidade está focalizando criativamente. É, portanto, o centro por meio do qual flui a energia criativa do grande centro planetário chamado humanidade. Então, várias formas de dizer que o nosso centro criativo está polarizado aí no nosso centro da garganta, né? Os 3 principais centros planetários são Shambhala, hierarquia e humanidade. Quando a perfeição for alcançada, a energia da vontade, poder e propósito de Shambhala fluirá livremente através do centro coronário. As energias de amor e sabedoria da hierarquia fluirão através do centro cardíaco. E a energia da humanidade será focalizada através do centro laríngeo, com o centro ágina atuando como um agente dos 3. No mundo ideal, nós temos esse cenário. Aí, então, a humanidade terá uma nova atividade, a tarefa de relacionar os 3 reinos super-humanos com os 3 reinos sub-humanos, estabelecendo os novos céus e a nova terra. Muito bonito, né? Esse é o nosso dado. E aí, depois de ter visto esses 3 centros, no livro, o tibetano chama atenção para o desenvolvimento da expressão consciente. Tendo em vista os chakras coronário, frontal e laríngeo, cabe lembrar o ensinamento sobre o lugar dos olhos no desenvolvimento da expressão consciente, criativamente levando adiante o propósito divino. Então, quando esses 3 centros estão funcionando e todos eles vendo simultaneamente, temos então a percepção interna do propósito divino, a visão intuitiva do plano e a direção espiritual da atividade criativa resultante. E aí, sobre esse parágrafo, o Paulinho, a gente até conversou para a gente ver se interpretou bem, porque o iniciado, o discípulo e o mestre, entre parênteses, está no próprio livro. E na minha interpretação ficou um pouco ambíguo o que o texto quis dizer, mas se você quiser explicar. Então, quando ocorre o alinhamento desses 3 centros, se for em um discípulo, ele vai conseguir, ter, em alguma medida, captar a visão intuitiva do plano, né? Se o indivíduo for iniciado, ou seja, já está um pouquinho à frente no caminho do desenvolvimento, ele vai conseguir ter uma percepção interna do propósito. O propósito, ele é mais subjetivo, né? Ele tem a ver com aquilo que... o propósito mesmo de algo.
Aí, quando esse propósito começa a se exteriorizar, a se manifestar, ele vira um plano para chegar até esse propósito. Então, o discípulo, ele ainda não consegue enxergar o propósito, né? Mas ele, em alguma medida, nos momentos de contemplação, nos momentos de meditação, ele vai vislumbrando alguma parte do plano, especialmente a que compete a ele realizar. Se, então, algumas encarnações para frente, quando ele se tornou iniciado, com a consciência mais ampliada, ele, além de ter essa visão intuitiva do plano, ele consegue ter uma percepção mais interna de qual que é o propósito de tudo isso que a gente vive, né? O para quê, tudo isso que está acontecendo com a gente e tal, a própria história da humanidade. E se ele for um mestre de sabedoria, então ele consegue ter a direção espiritual de toda essa atividade, né? Porque além de ele ter a consciência do propósito, ele é um agente de transformação no mundo. Então, através do seu ashram, dos seus grupos, ele vai direcionando toda a atividade daqueles outros iniciados, discípulos, provacionistas, aspirantes, para que o plano seja concretizado. Então para eu faço a explicação, primeiro tem o discípulo, depois o iniciado? Isso, o discípulo é o mais... É o básico. É. Eu não sei porquê, nesse texto ele Mas é colocou... porque eu entendi de outro jeito ali. Ali eu entendi o seguinte, que ele falou assim, olha, que quando esses 3 centros estão funcionando, todos eles vêm simultaneamente, temos, então, a percepção interna do propósito divino, ou seja, o iniciado é aquele que consegue perceber internamente qual é o propósito dele. Isso, né? Aí depois o discípulo, a partir do momento que ele conseguiu identificar o propósito, o discípulo vai visualizar o plano. Mas não é assim. Não? Mas o que está escrito é isso. Mas é que o plano, ele tem mais a ver com o segundo raio e o propósito tem mais a ver com o primeiro. Por exemplo, quando a gente faz a grande invocação, do centro onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia, isso tudo é energia de primeiro raio, de Shambhala, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, o propósito que o mestre conhece e serve. Aí, a parte que cabe ao segundo raio, que é a hierarquia, é como o plano vai ser passado, e aí a humanidade, que é o terceiro centro do chakra laríngeo, é quem vai executar e realizar esse plano. Eu entendi. Eu não sei por que ele se colocou dessa forma, mas é como eu falei, que é o jeito que se exterioriza. Pelo menos é o que ele diz em todos os outros livros. Eu não sei por que nesse ele foi diferente. Mas eu entendi. Eu também entendi. Entendi. Quer dizer que você... Olha só, isso me foi do jeito que eu não quero criar polêmica. Não. Ninguém sabe a verdade. Não, eu só quero assim. Quer dizer que você conhece um plano antes de conhecer o propósito? Então, eu acho. Porque a gente conhece o propósito em alguma medida. Mas, por exemplo, o que ele chama de inicial? Discípulo, por exemplo, são todos aqueles que passaram daquilo que a gente chama de estado do aspirante. Esse que eu ia dizer, o aspirante não é nem... Não é nem discípulo. Não. Muita gente, né? A gente nem aspirante. Não. Aspirante não é nada? Entre aspirante e discípulo. Entre Aspirante e discípulo provacional. Mas a gente está aspirante. Mas a gente está nesse... O que é a diferença? O aspirante, ele tem muita energia de plexo, por isso que ele nem é citado aqui, porque ele tem essa energia de aspiração, que é o que leva ele a fazer coisas, a buscar, ele quer estar interessado na espiritualidade, ele quer servir. Mas ele tem também o desejo, né? Sim, exatamente. O desejo de fazer assim, fazer assado, de curar, de Isso. parar com a dor. Exatamente. Né? E ele é o devoto, ele está devocionado a alguém, ao Cristo, ao Santo. A energia base é plexo. O discípulo, ele é alguém que ele já está disposto a se disciplinar. Ele já está disposto, a mesma raiz etimológica, discípulo e disciplina. Ele já é alguém que está disposto a fazer sacrifícios para
um bem maior, que não é necessariamente a aspiração dele. O aspirante, ele quer fazer muitas coisas, mas é porque ele deseja, porque ele quer. Não necessariamente o que ele quer é o que as pessoas precisam. Ou ele tem um desejo forte mesmo. Às vezes a gente quer ajudar muito, mas a pessoa não quer ser ajudada daquela forma, ela não precisa ser ajudada daquela forma, mas a gente quer fazer algo, né? Então, isso é a energia do aspirante. Já o discípulo, ele começa a ter uma orientação diferente. Aí começa essa transição do esplênico ou plexo para o cardíaco. Então, ele já começa a perceber o todo, ele já começa a perceber a energia do grupo em alguma medida. Então, aí, ele já começa a não querer devotar-se a alguém. Ele já começa a se perceber, em alguma medida, como um agente desse plano. Eu estou inserido nesse contexto. Ele quer servir. Ele quer servir verdadeiramente. E não apenas do jeito dele. Ele vai tentando perceber as necessidades do mundo. E a partir dessa necessidade, então, tem esse vislumbre do plano. Agora, o propósito do porquê que tem hierarquia, do porquê que tem a terra, do porquê que tem o animal, o vegetal, percebe? É uma energia mais interna, é uma energia mais esotérica, se a gente dizer assim, que ele não tem alcance ainda. Ele só vai ter alcance a isso, em alguma medida, quando ele passar pela terceira grande iniciação, que é o que a gente chama de iniciado, embora a iniciação a gente possa dizer, pensar desde a primeira, mas o que a hierarquia chama de iniciado é só um iniciado de terceiro grau. Aí, a mente dele se funde, em alguma medida, à mente cósmica, planetária. Então, aí ele tem acesso a qual que é esse propósito, para que existe a vida tal qual a gente entende, com essas regras, com essas leis. Então, é uma visão mais profunda que o discípulo não tem. O discípulo está percebendo o plano e como é que ele se encaixa aqui. Então, eu quero cooperar. Agora, o iniciado, ele tem uma visão do para quê mesmo, não do como. Sabe? E o mestre? A gente se perde nas palavras, né? Porque às vezes fora de contexto, né, dá uma interpretação e é tudo muito Agora, profundo. o tibetano faz isso às vezes. Ele Está te testando. Ele testa. E aí é mais uma imagem para a gente guardar. Eu gosto da questão visual um pouco para ajudar a gente a compreender e guardar. Dentro do desenvolvimento da expressão consciente, ele traz o terceiro olho, que a gente normalmente fala que aqui é o terceiro olho. A gente pode confundir com o centro ágina ou o chakra frontal, mas o tibetano fala o terceiro olho está ligado ao chakra coronário, é o olho do pai, é o representante da mônada, né? Da vontade, Atma, a vontade de Shambhala, né? O primeiro aspecto da vontade, poder ou propósito. Já o olho direito é o olho do filho, a alma, o centro ágina, que é o chakra frontal, está relacionado ao amor, Budi, à hierarquia e ao segundo aspecto de amor e sabedoria, segundo raio, no caso também. E o olho esquerdo, que é o olho da mãe, que é a personalidade e o centro da garganta, a laringe, ligado à inteligência ativa, à humanidade e ao terceiro aspecto da inteligência. Então, esse é o desenvolvimento da expressão consciente, quando a gente simultaneamente tem os três chakras funcionando plenamente, com esses três aspectos, né? O olho direito e o olho esquerdo é literal, isso ou é simbólico? Ele coloca como se fosse uma expressão física. Físico mesmo. É São literal, os olhos, Então tem o olho direito representa isso, o esquerdo isso e o terceiro olho. É como se isso tudo está aqui e quando chega aqui no físico, ela se expressa dessa forma. Mas o foco tem que estar aqui, isso tem que estar construído, né? Senão aqui é simbólico. E o terceiro olho estaria? No O que ele coronário. chama, É um triângulo, né? A gente imagina um triângulo assim. Tem alguma coisa a ver? Porque estou desfocando um pouco. Mas tem aquela coisa a ver? Se a gente faz uma coisinha, triângulo? Acho que não. Triângulo tem muitas linhas de pensamento. Que horas? Dá tempo.
E aí a gente tem o chakra cardíaco, né? O chakra cardíaco, eu acho que é o chakra que no livro tibetano mais fala sobre, então é um conteúdo mais extenso, mas a gente vai entender por que ele fala tanto. E é o que mais se relaciona com esse livro, por esotérica, é o que mais se relaciona com o trabalho que a gente almeja fazer. Então, para nós, é o mais importante. Nas primeiras etapas do desdobramento, tanto no indivíduo quanto na raça, o lótus invertido do coração, com suas 12 pétalas, estende-se para baixo em direção ao plexo solar. Este, por sua vez, a partir dos tempos dos Atlantes, foi revertido e suas pétalas estendem-se agora para cima em direção ao centro cardíaco. Então, aqui ele já está dizendo, né, que o nosso chakra cardíaco está invertido, só que o nosso plexo, depois a gente vai ver mais para frente, já está voltado para cima desde a época pós-Atlantes, Importante a gente lembrar, né, que a raça atlântica é a quarta raça. A ênfase dessa raça é o desenvolvimento emocional. Então, foi uma conquista da humanidade, em alguma medida, ter o plexo mais desenvolvido. Então, ele já está respondendo, ou em condições de responder a energias mais elevadas. E acho que por isso a gente está tão polarizado nesse centro, porque ele está extremamente ativo, né? Como resultado, o centro do coração está lentamente começando a desabrochar e também a reverter-se. A reversão do lótus dos centros é sempre o efeito de uma atividade dual, um empurrão vindo de baixo e um puxão vindo de cima. Então, acho que conforme um vai invertendo, vai interferindo na reversão do outro. O centro do coração corresponde ao coração do Sol e, portanto, à fonte espiritual de luz e amor. Está localizado entre as omoplatas e a sua esterilização física é o timo. O timo é responsável pela produção do hormônio timosina, que estimula a maturação dos linfócitos T, ou seja, ele garante o correto funcionamento do sistema imunológico. Isso é o que a gente tem de informação hoje, mas também mais para frente a gente vai ver que o tibetano coloca que a gente ainda não sabe direito para que serve a glândula timo e que a gente se perdeu aí nesse aprendizado, mas que a gente ainda vai descobrir. A inversão do lótus cardíaco e seu desdobramento para cima deve-se aos seguintes fatores. 1. A crescente potência da aproximação hierárquica. 2. Um rápido estabelecimento de contato com a alma. 3. A resposta do lótus do coração que desabrocha ao puxão do ashram do mestre. 4. A subida, através do plexo solar, das energias abaixo do diafragma transmutadas, em resposta ao puxão espiritual. Eu acho que está relacionado com o fato do plexo já estar em posição invertida, né? A crescente compreensão do homem quanto à natureza do amor. Aqui fica uma dica bem importante para a gente, né, de como que a gente pode cooperar com esse desabrochar do centro cardíaco. Então, e ao mesmo tempo um contexto, né? Então, o primeiro ponto, existe uma crescente potência e uma crescente aproximação da hierarquia. À medida que a hierarquia está se exteriorizando através dos seus ashrams, ela está se aproximando de nós. O efeito dessa aproximação naturalmente desperta na humanidade esse centro, porque a hierarquia trabalha a partir do centro cardíaco, né? O veículo de atuação da hierarquia é o segundo raio, é o amor-sabedoria, que é ancorado no centro cardíaco. Então, pela simples aproximação de um grande ser, já reverbera, já proporciona esse tipo de alinhamento ou desenvolvimento. À medida em que a humanidade ou indivíduos, né, já vai trazendo um pouco para o pessoal, à medida que a gente vai estabelecendo algum tipo de contato com a alma, é o chakra cardíaco, o chakra da expressão da alma. O chakra da coroa é o chakra da expressão da mônada, né? O chakra da expressão da alma, aqui no plano material, é o cardíaco. Então, quando a gente faz algum tipo, a gente consegue algum tipo de alinhamento, em alguma medida que seja, com a nossa alma, esse chakra responde a isso. A resposta dele, então, que desabrocha ao puxão do ashram do mestre. Então, se a gente está trabalhando
com algum ashram dentro ou na periferia, que é o que a gente pretende aqui como nosso grupo, trabalhar na periferia do ashram, mas à medida que a gente vai conseguindo isso, a própria irradiação do mestre reverbera no grupo e em seus indivíduos a atuação desse chakra também. E, né, agora no nível mais material, a subida também através do plexo, que responde, né, a esse puxão espiritual. Então, né, esse puxão espiritual reverbera toda a personalidade. Ele facilita o cardíaco, mas ele reverbera a personalidade. E aí também a personalidade, em resposta a esse puxão, se eleva. Né? E aí vai construindo esse chakra cardíaco. E a crescente compreensão do homem quanto à natureza do amor. Quanto mais a gente falar sobre o amor, quanto mais, e pode ser no primeiro momento de uma maneira bem de personalidade, né? Como a gente tem nas músicas, como a gente tem nos filmes. Amor emocional, né? É o começo, né? É, com certeza. E, então, quanto mais isso estiver presente, mais fácil, se houver indivíduos orientados espiritualmente, é mais fácil manejar essa grande massa emocional e conduzir para um caminho de compreensão amorosa, verdadeiramente. Então, assim, é quase que uma faca de dois gumes. Se eu não tenho esse grupo de pessoas que direcionam essa massa amorosa não, essa massa emocional de amor, a tendência é isso ficar circulando na horizontal. Mas, ao mesmo tempo, isso é como se fosse um fermento do bolo, né? Se eu tenho os outros ingredientes que vão direcionar esse fermento para o crescimento, é o cenário, é o mundo ideal. Então, por isso que talvez seja importante a gente pensar em nós. Qual é o nosso papel nesse contexto? E o nosso papel, com certeza, não é o de aumentar essa massa. Porque já tem muita gente fazendo isso. O nosso papel é, embora seja difícil, embora seja trabalhoso ainda para a gente não tem ainda esse domínio, mas o nosso papel claramente é o de procurar construir um amor de uma maneira mais elevada. Se a gente está vibrando nesse amor que é um pouco mais emocional, a gente não está cumprindo a nossa meta, porque não tem quem faça. E para fazer isso, já tem muita gente. Então, aí que está o discípulo ter essa sacada de saber qual que é a necessidade no mundo. Então, a partir do que eu reconheço dessa necessidade, eu não estou preparado ainda, mas eu vou me preparar para preencher essa lacuna dentro desse contexto. Então, essa é a nossa meta, né? Construir, falar sobre o amor de um jeito diferente, tentar refletir, escrever, dar palestra, dar curso, fomentar esse amor diferente. Lembrar que é construir o amor, não destruir o que já se tem, né? Um trabalho de construção e não de destruição, que aí já seria um trabalho mais problemático. Bem lembrado. Então, né? E eu acho que, na verdade, transformar o conceito de amor, porque o conceito de amor, que chamam de amor, não é o amor, né? Então, assim, difundir esse conceito verdadeiro, digamos assim. Ressignificar, né? Esse é o nosso papel. Aí não sei se eu vou trabalhar também em cima da hora. Não, pode falar. A gente fecha esse lado só. Assim, quer continuar? Não, pode falar, porque... Tá bom. Talvez a minha pergunta seja muito superficial, mas, enfim, porque esse estudo é super profundo, né? Tudo que a gente sabe de chakras, né? O pouco que a gente sabe de chakras, ou pelo menos que eu tinha acesso de chakras quando eu dava aula, é muito confuso e muito superficial, porque, na verdade, até muito pouco tempo atrás, a gente não podia nem falar sobre chakras no centro espírita, porque não era considerado espírita, né? E eu tinha muito cuidado quando eu falava nas minhas aulas, e as fontes para buscar informação, escassas, viram e pronto, né? Enfim, e lá diz que, por exemplo, o cardíaco, toda essa energia emocional, ela está não no plexo, ela está no cardíaco. E no plexo estão as sensações, e no cardíaco as emoções e os sentimentos. E quando o cardíaco não está desenvolvido, então nós temos as raivas, nós temos todas essas emoções, né?
E aí, quando o cardíaco vai se desenvolvendo, então nós vamos desenvolvendo esse amor, né, espiritual, esse amor inabalável, incondicional. E pelo que eu tenho estudado, pelo que eu tenho compreendido, né, nessa linha esotérica, nós temos os chakras. O cardíaco é o chakra do meio, né? Então, o chakra do equilíbrio entre o que está antes e o que vem depois. Então, nós temos, antes do cardíaco, todos aqueles chakras que estão, então, usando a linguagem esotérica, estão mais ligados à personalidade. Super. Aí nós temos o cardíaco e nós temos todos os 3 superiores, né, ou que vêm depois, que estão ligados à alma, que estão ligados ao espiritual. Toda essa instabilidade e desorganização, vamos dizer assim, pode acontecer nos anteriores, mas não acontece nos superiores, é isso? É uma tendência e a evolução normal. Só que não é. A gente fala dessa forma para ser didático, mas não é exatamente assim, porque, por exemplo, muitos de nós estamos desenvolvendo o cardíaco, né? Embora haja uma atividade intensa dos abaixo do diafragma, estamos ao mesmo tempo desenvolvendo da garganta, porque é o chakra, como a gente está na 5ª raça, que é uma raça do metal concreto, ele é inspirado pela hierarquia a entrar em atividade mais rapidamente. Paralelo a isso, a gente está buscando uma integração da personalidade, então a gente também está usando o centro-área. Então, no fim das contas, fica toda essa confusão mesmo. Tá, mas, por exemplo, no cardíaco, Mas eu entendi o que você quer dizer. a Porque minha... os 3 abaixo, É que às vezes isso é muito linear que eu estou falando, né? E às não, eu vezes... entendi, mas eu O quero seu raciocínio é que você vai perdendo os instintos e vai trazendo para uma outra região. Mas a minha dúvida é, por exemplo, quando uma pessoa fala assim, o meu cardíaco está super desequilibrado, na verdade é o plexo. ou o sacro. Tá, não, mas o que eu quero dizer não é o cardíaco. Que percepção a gente tem para dizer isso? Então, é o que eu penso também. Só Que que... clareza a gente tem para dizer que um chakra está desequilibrado? É muito mais fácil você pensar, poxa, as minhas emoções estão desequilibradas. Está muito ligado à percepção astral, que Exatamente. daí tem muitas ilusões possíveis, então a gente se perde. Porque o chakra, percebe, ele é produto do meu emocional e do meu mental. Eu não posso pensar que o meu chakra é causal, porque ele não é. Ele é uma resposta no nível etérico de energias mais sutis e mais causais, né? No caso emocional e mental, que são ainda uma reverberação de uma causa maior que é a própria alma. Porque a energia está sempre em movimento. Então, hora vai estar balançada, hora vai estar equilibrada de acordo com a nossa personalidade. Então, assim, o que pode acontecer é você ter uma percepção, sei lá, não estou negando essa percepção, tá? Talvez eu tenha me expressado com dureza, não é a minha intenção. Talvez uma percepção de um médium, ou um sensitivo, ou um vidente, ele pode dizer, seu chakra está desarmonizado. Pode, mas na verdade é o corpo emocional que vai estar desarmonizado. E na verdade esse chakra, ele pode, a gente tem todos eles, em alguma medida eles estão se relacionando com os outros corpos. Mas o que eu penso que o ensinamento esotérico quer dizer no sentido de colocar a ênfase em cada chakra de acordo com o desenvolvimento a longo prazo. Então, por exemplo, uma pessoa que não está, em alguma medida, vibrando amor, ela está muito mais vibrando no plexo do que no cardíaco, mas ela tem uma alma, né? E estão nesse contexto planetário. Então, a hierarquia está se aproximando, isso está reverberando no chakra cardíaco da humanidade. Então, assim, não é que não seja verdade em absoluto, mas tem que relativizar. Mais para frente, dentro até do livro da cura esotérica, o tibetano menciona a questão da hiperatividade dos chakras, de um chakra estar hiper desenvolvido dentro de um físico despreparado. Ele faz essa menção. Em cima disso
eles estão trabalhando com terapia neural, porque todo esse desequilíbrio de energia, eles, quer dizer, fisicamente eles estão assim, tentando, como é que é? A terapia neural, ela trabalha com anestésico, e ela faz com que a injeção de anestésico no organismo, mas é uma concentração bem baixinha, né? 0,07 parece que é. Só que essa concentração de anestésico faz com que o reequilíbrio energético, entendeu, da pessoa melhore. Eu vou ler melhor. Eu não conheço muito, João. Mas ainda tem umas coisas lá que eu não concordo, sabe? Então, assim, eu estou começando a ler isso. Conta depois pra gente. Né? Porque é interessante. Porque não é que a gente pensou, né? Porque ele está fazendo a aplicação de pilocaína e até às vezes faz também de lidocaína. E é uma concentração diluída, bem diluída. E tem pontos certos, sabe? Para você colocar. Tem atrás do pescoço, tem vários pontos que são pontos que você coloca e esse anestésico vai trabalhar a diferença de potencial de energia dentro do organismo, entendeu? Então, você reequilibra a pessoa de algumas formas. Então, por exemplo, tratamento de depressão, várias situações, traumas que a pessoa possa trazer desde de sempre, né? Mas tá assim, tá começando isso aí, vamos ver. Sim, mas parece interessante, né? Precisa ver o certinho que é, né? Eu acho que a gente pode terminar esse só, né? Oportunamente, no final da próxima raça raiz, teremos a plena expressão do amor e os lótus ao longo da espinha aparecerão, todos os 5, diferindo somente pelo número de pétalas cada um. E ele nem se aprofunda, ele só menciona que surgirão esses 5 novos lótus. E assim, no final da próxima raça raiz, a gente está no final da quinta, isso vai acontecer no final da sexta. Então, Quanto tempo que tem entre cada raça raiz? olha, Milhares de anos? A tendência é que quanto mais sutil, mais rápido seja, né? Maior entendimento. Isso. Tanto que no começo, né, as primeiras raças eram pura luz, né, tipo, vieram e voltaram, né, não tinha dado tempo de densificar o suficiente. Começou a densificar. Que é o bicho pega. Mas os próximos slides estão muito legais, porque dá para a gente relacionar muito com o trabalho que a gente faz e assim, é uma super oportunidade de a gente pensar que a gente tem um grupo e nesse grupo a gente faça uma meditação específica que trabalhe esse centro como um veículo de amor. Assim, é muito pioneiro esse trabalho. E é uma oportunidade a cada semana, porque a gente não pode fazer isso sozinho, né? Esse chakra estava relacionado com a consciência grupal. Então, quando a gente está em grupo, oportuniza isso com muito mais facilidade. E tendo a meditação que foi passada pelo mestre, né, que oportuniza isso também com segurança, é uma super oportunidade que a gente tem. E eu acho que uma coisa que para a gente observar e serve como guia, né, de onde a gente está polarizado, é no sentido de quando vem uma vaidade do tipo, eu consegui ajudar as pessoas. Então você vê que não é exatamente esse amor do centro cardíaco que a gente está irradiando, né? Porque vem junto com esse desejo que a gente tem de fazer alguma coisa que carrega um pedacinho de prepotência, né? De soberba. Mas também não é de todo mundo, porque a gente está tentando fazer alguma coisa que a gente julga ser bom, né? Mas assim, é um ponto de atenção. São várias maneiras de olhar, né? Porque você pode olhar também para um ponto de no atenção. sentido, não de soberba, mas no sentido de que assim, eu consegui atingir esse meu propósito de ajudar as coisas, entendeu?
Não, o soberba que eu quero dizer, no sentido assim, de tipo, da gente achar que nós, assim, de alguma forma interferimos de algum. Entendeu? Esse poder. Só para assim, eu Tem a participo, ver com o chakra do plexo. eu participo de um grupo de quarta-feira que são 12 pessoas só, que é um número de do chakra cardíaco. A analogia é essa, né? Então, é um trabalho bem avançado, não no sentido de potência, no sentido de treinamento das pessoas que trabalham, pessoas que têm um treinamento maior em meditação. E aí, a meditação desse grupo é quase que exclusiva no chakra cardíaco. E muitas das pessoas sentiram muitas dificuldades para fazer isso, porque não era o modo de fazer. Para mim foi super normal, porque a gente faz aqui há muito tempo. Então, só para a gente saber que assim, é um grupo de pessoas com treinamento avançado e eles estão tendo isso que a gente talvez nem saiba o que a gente faz aqui, mas se a gente fizer com concentração, com devido respeito, dedicação, responsabilidade, a gente está tendo uma super ferramenta para fazer isso, para desenvolver esse chakra, que é algo bem avançado. Pessoal aí de casa, tá tudo bem? Vocês têm alguma dúvida? Alguma colocação? Tudo bem. Aprendendo sempre. Todos nós. Tê, eu já te coloquei de host, tá? Ok. Boa noite, bom trabalho. Obrigada para vocês Boa também. noite, obrigado para Boa vocês. noite, obrigada. Obrigada. Boa noite. Obrigada.